Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. Acordo quando a luz já queima a janela. 5:30 da manhã. Sempre. O corpo sabe a hora sem relógio, sem alarme, sem motivo. Apenas sabe, como sabe respirar, como sabe sofrer. Bobo. Meu cachorro, cinzento, velho, quase tão surdo quanto eu virei, levanta com dificuldade. Seus ossos fazem barulho. Eu também faço barulho quando levanto. A gente envelhece junto, eu e ele, sem companhia de ninguém. Molho a peneira de café com as mãos que tremem um pouco. Sempre tremem um pouco. Acendo o fogão a lenha. Aquele fogão que Helena consertou dezenas de vezes, que ainda funciona porque ele era bom em consertar coisas. Espero a água ferver, espero o café sair, espero o dia passar. Essa é minha vida agora, esperar. Apenas esperar. A casa fica a 7 quilômetros da vila de Porangatu, no coração do sertão de Goiás. Um lugar que Deus esqueceu de terminar. Um lugar onde o calor é tão seco que racha a pele, onde a chuva é um milagre que vem uma vez por mês e seca no dia seguinte. Caminho até a vila 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, sempre os mesmos dias. Compro feijão, farinha, sal, às vezes um pouco de açúcar. Ninguém fala muito comigo lá. Dizem Dona Benedita, com aquela voz morna que a gente usa para mortos e velhos, que é o que eu sou. Eu respondo com a cabeça. Talvez levante a mão. Mulheres da minha idade circulam em grupos na praça da igreja, apontam para as lojas, contam sobre filhos que trabalham em São Paulo, em Brasília, em lugares que parecem mais reais que este aqui. Fico no balcão do mercado comprando o que preciso. Sempre o mesmo. E volto. Ninguém pede que eu fique. Ninguém me chama para sentar. Nas outras tardes, quando não estou na vila, cuido da pequena horta. Rego as plantas mesmo sem chuva à vista, mesmo quando o céu está duro como concreto. Tiro folhas mortas com cuidado, como se fossem coisas vivas que ainda sentissem dor. Colho tomate quando dá, cebola quando consegue crescer, abóbora que pesa tanto nos braços. À noite, sento no banquinho da varanda com um café que já esfriou, coberta por um chale que Helena comprou. Não lembro mais de quando, não lembro mais de nada direito. E ouço os grilos, aquele barulho que enche o sertão inteiro, aquele barulho que é quase um silêncio. O vento bate nas telhas, bate na janela do quarto, aquela que ele nunca fechava direito. Deixa entrar ar, Benê, ele dizia. Casa sem ar é túmulo. Ele tinha razão em tudo. Isso é o pior. Se ele tivesse errado em alguma coisa, talvez fosse mais fácil. 7 anos. Helena, ele se chamava Helena, nome que parecia saído de novela ruim, mas era seu, e eu o chamava. Faz 7 anos que se foi. Não digo morreu, porque morrer é uma coisa. Ele apenas se foi. Do nada. No meio da tarde, ajudando o vizinho a consertar uma cerca de pau, o coração saiu do peito e caiu na terra vermelha junto com ele. Ninguém tinha avisado que o coração podia fazer isso. Ninguém tinha dito que a gente podia estar vivo 1 hora e morto na próxima, com o mesmo chapéu na cabeça, os mesmos sapatos nos pés. Depois disso, a vida ficou transparente, como uma vidraça que você atravessa sem ver que está lá. Acordar antes do sol queimar a janela, fazer café, cuidar das coisas, dormir no lado que sempre foi meu, apesar de que agora o lado dele é tão grande que não tem jeito de não dormir nele também. Acordar de novo, fazer a mesma coisa. Há 7 anos. 7 anos de repetição, de silêncio, de estar aqui sem estar. Ninguém me visita. As pessoas daqui têm trabalho, têm filhos que ligam às vezes, têm netos que crescem em cidades que eles veem na foto. E eu tenho tempo demais. Tempo que não tenho uso, tempo que transborda na casa como água que ninguém pede para entrar. O tempo aqui é imóvel, pesado como chumbo,
duro como a terra quando não chove há meses. Tem uma pequena mesada que Helena deixou, uma poupança que ele abriu quando ainda tinha esperança de que a gente durasse até velho, até muito velho. Não é muito dinheiro, mas é suficiente para comer, para continuar respirando, que é o mínimo péssimo que a vida pede de você quando te deixa viva sem sentido nenhum. Bobo late para os passarinhos quando eles pousam no teto. Eu finjo não ouvir. Ele fingia não ver quando Helena ia embora de manhã cedo para trabalhar na cidade, deixando a gente aqui, a gente, eu e ele, esperando. Agora nem finge mais. Virou sábio como os velhos. Entendeu que lamentação não muda nada. A poeira vermelha da estrada entra em tudo, pelas frestas da porta que não fecha direito, pelas janelas que o vento não deixa fechar, pelos meus pulmões que respiram faz tanto tempo que já deviam estar cheios dessa poeira, dessa terra, dessa vida que não pede permissão. Digo para mim mesma que vou varrer, que vou limpar, que vou fazer algo com as mãos e a cabeça, mas geralmente não faço. Para quê? Amanhã vem mais poeira, sempre vem mais. 7 anos de nada. 7 anos de dormir no lado dele da cama, porque o meu lado ficou tão pequeno, tão frio, que não tem jeito de ficar lá. 7 anos de casa. 7 anos de silêncio que é tão profundo que virou barulho. 7 anos esperando que algo acontecesse, que alguém batesse na porta, que a vida lembrasse que eu existia, mas nada acontecia nunca, e eu acho que tinha desistido de esperar. Aquele dia começou errado demais para ser coincidência. Acordei antes do sol queimar a janela, coisa que não acontecia há meses, talvez mais. Levantei e meu coração já estava acelerado, batendo rápido sem motivo nenhum que eu conseguisse entender. Senti aquele aperto no peito, aquele aperto que vem quando a gente sabe que alguma coisa está rachando, que alguma coisa está mudando, que o dia não vai ser como os outros dias. Bobo também sentiu. Ficou inquieto a noite toda, entrando e saindo de casa, latindo para o nada, aquele latido que parece aviso. Entrava pela porta, saía pela porta, voltava a entrar, como se algo o puxasse. Levantei cedo demais, fiz café cedo demais, bati a xícara contra a mesa de um jeito que não é meu. As mãos tremiam. Pensei, pela primeira vez em quanto tempo, em ligar para a filha de Helena. Ela mora em Goiânia, tem uma vida que eu não conheço, filhos que ela nunca trouxe para conhecer a avó que sou. Liga a cada 3 meses, sempre com pressa, sempre como quem está fazendo favor. Oi, mãe, tudo bem? Pronto, tudo bem. Não tinha nada para contar naquela época. Agora também não tinha. Mas a vontade de ouvir uma voz que não fosse a do vento era tão grande que quase liguei. Não liguei, nunca ligo. O calor começou cedo. Era setembro. Aquele calor que queima a pele quando você passa pela porta, que queima mesmo que você passa rápido, mesmo que você nunca quer ficar fora. Aquele calor que seca a boca e a alma, acho. Mesmo quando você bebe água, mesmo quando você bebe 2 vezes a água que seu corpo pede. Vi no céu que a chuva não vinha. Não tinha nuvem nenhuma. O céu estava azul demais, aquele azul sem misericórdia do sertão. Aquele azul que só existe em lugares que Deus abandonou. Decidi que ia até a estrada velha, a que passa em frente à casa, a que segue até a rodovia, e depois para lugar nenhum. Às vezes caminho por lá sem ir para lugar nenhum de propósito, só para sair, só para dizer a mim mesma que ainda estou viva, que ainda consigo mover os pés, que ainda sou capaz de algo que não seja apenas respirar e esperar. Coloquei meu chapéu de abas largas, aquele que Helena comprou para mim há quantos anos? 8, 10? Não lembro mais direito. A gente esquece dos anos quando os anos não têm nada de novo. E saí para a estrada. Bobo me seguiu, como sempre segue.
Ele não gosta de ficar sozinho durante o dia. À noite tudo bem. À noite a gente tem companhia da escuridão, dos grilos, daquele barulho que parece amigo. Mas de dia para ele, para qualquer criatura viva, a casa fica muito vazia, muito silenciosa demais. Caminhei uns 200 metros, talvez mais. Perdi a conta. O pó levantava com cada passo. Uma nuvem vermelha que entrava em meus pulmões. A poeira vermelha se grudava na minha roupa, no meu suor que começava quente desde o começo. O vento quente vinha de trás, como se estivesse me empurrando para longe, como se tivesse medo de mim, como se quisesse que eu saísse daquele lugar. Parei para respirar. Meu corpo não aguenta mais como aguentava quando Helena estava vivo. 7 anos de estar sozinha, acho, envelhecem mais rápido do que 7 anos de estar acompanhada. Ou talvez seja a solidão que envelhece. Talvez solidão seja um veneno que a gente toma aos poucos. Foi quando Bobo começou a latir. Não daquele jeito preguiçoso, cansado, que ele tinha quando latia para passarinho. Era um latido diferente, um latido que chamava a atenção, um latido que dizia: Benê, vem aqui, vem agora. Olhei para trás, para a curva da estrada. Na curva, a uns 200 metros de distância, longe demais para ver bem, mas perto o suficiente para saber que havia algo. Havia algo deitado. Primeiro achei que era um saco de lixo. Aqui no sertão, a gente vê de tudo na beira da estrada. Lixo que jogam do carro sem nem olhar para trás. Depois achei que era um cachorro, um daqueles vira-latas que aparecem, comem o que acham, desaparecem. Depois não soube o que era. Meu corpo sabia. Meu corpo inteiro sabia. Bobo latia mais daquele jeito que não é latido, é chamado. Ele sabia antes de mim. Bobo é lento para entender as coisas agora. Está velho como eu, mas alguns conhecimentos ele tem guardado no corpo, no instinto que não envelhece. Comecei a andar para trás. Meus pés sabiam para onde ir sem que eu pedisse. Quanto mais perto eu chegava, mais meu coração acelerava. Batia tão rápido que achei que ia sair do peito, que ia cair na terra vermelha como Helena tinha caído. Respirei fundo, respirei de novo. Não era um saco, não era um cachorro. A gente consegue ver essas coisas de longe. Era uma pessoa. Uma mulher, acho. A forma do corpo, o cabelo. Deitada de lado na beira da estrada, a roupa suja de terra, cabelo colado no rosto como se tivesse suado uma vida inteira. Os pés descalços, isso me cortou, vermelhos de sangue seco, feridas que deviam estar ardendo. Ela não se movia. Não se movia demais para estar viva ou pouco demais para estar morta. Meu Deus do céu! Pela primeira vez em 7 anos, pela primeira vez desde aquele dia em que Helena caiu na terra e não se levantou, algo me sacudia, algo me chamava. Algo dizia, gritava, implore que aquele momento era importante, que eu precisava estar ali, naquele exato instante, naquela estrada de terra vermelha, com aquela mulher deitada, com os pés machucados, respirando, porque sim, ela respirava. Eu via o peito dela se movendo para cima e para baixo, lentamente, como quem está longe, muito longe, em um lugar que a gente não consegue alcançar. Bobo se aproximou dela primeiro, cheirando, daquele jeito que cachorro tem de conhecer o mundo. Depois eu também me aproximei, meu corpo se movendo sozinho, minhas pernas levando meus pulmões, meu coração acelerado para perto dela. Moça! Chamei, minha voz saindo fraca demais, rouca demais, aquela voz que fica quando a gente não fala com ninguém por 7 anos. Moça, você está bem? Ela abriu os olhos bem devagar, como quem estivesse vindo de um lugar muito fundo. Olhos vermelhos, fundos, cerrados nas laterais, como se tivessem visto coisas demais, piores demais, coisas que olhos não deveriam ver. Ela me olhou sem me reconhecer, sem reconhecer nada, como se acordasse em um planeta estranho. Água, ela sussurrou. Uma palavra só, mas aquela palavra, uma única palavra, rouca, desesperada,
Destruiu 7 anos de silêncio. Destruiu 7 anos de estar morta-viva. Peguei água na casa, um copo, depois outro, depois mais um. Ela bebeu como quem estava morrendo, e talvez estivesse. A água escorria pelo seu queixo magro, caía na terra vermelha. Seus lábios estavam rachados, sangrando um pouco. Suas mãos tremiam tanto que tive que segurar o copo para ela. Tive que colocar a boca dela na borda e deixar que ela bebesse como criança pequena. Tudo bem, murmurei, aquela palavra boba, inútil, que a gente diz quando não sabe o que dizer, quando está com medo, quando não tem resposta nenhuma. Tudo bem agora. Você está segura, mas não estava tudo bem, nada estava bem. Aquilo era tudo menos bem. Ela tentou se levantar. Caiu. Tentou de novo, apoiando o corpo no cotovelo. Caiu de novo. Seu corpo não obedecia. Era como assistir a alguém que tinha esquecido como funciona estar vivo. Onde dói? Perguntei, ajoelhando no chão, as minhas calças se sujando de terra, aquela terra que nunca sai de jeito nenhum. Tudo, respondeu ela. Só isso. Tudo. Como se cada parte dela tivesse sido violentada. Como se a dor fosse um idioma que ela falava melhor que qualquer outro. Eu tinha 62 anos naquela época. Ela tinha... não conseguia calcular direito. 30 e poucos, 35. A magreza a enganava, a desidratação, aquele vazio nos olhos. Magra demais, como quem não come faz um tempo longo. Seus pés eram o pior. Estavam destroçados, não tinha sapato, nem tinha calcinha. Pus dela nos calcanhares, nas solas inteiras dos pés. Machucados, que infeccionar, era questão de horas se deixasse assim, se não fizesse nada. Fiz a coisa mais difícil que fiz em 7 anos de viuvez. A chamei para vir comigo. Para vir para dentro da minha casa que estava tão vazia que tinha virado mausoléu. Vem para casa, disse. Vou cuidar disso. Ela me olhou com aquele desconfiança que só quem sofreu muito consegue ter. Aquele olhar que a gente tem quando aprendeu que o mundo não é seguro, que as pessoas mentem, que confiança é luxo de quem não tem nada a perder. Conheci bem aquele olhar. Tenho aquele olhar. Meu nome é Benedita, disse, estendendo a mão. Moro aqui perto, naquela casa ali. Apontei para a casa que era meu lar e meu túmulo ao mesmo tempo. Você pode vir. Vai ficar bem. Ela veio. Mal conseguia andar. Meu braço sustentava quase todo o peso dela. Ela cheirava a suor velho, a medo, a uma coisa que eu não tinha nome para dar. Bobo ficava do lado dela, como se soubesse que precisava ajudar, como se tivesse sido criado para aquele momento. Fomos os 3, lentamente, dolorosamente lentamente, para a casa. Dentro de casa, ela olhou ao redor como quem nunca tinha visto paredes assim. Ou talvez estivesse vendo paredes e só, sem ver mesmo. Aquele olhar de quem está em outro lugar. Preparei a bacia com água morna. Morninha, não quente. Quando a gente está ferido, água quente dói demais. Coloquei pano limpo, aquele que Helena tinha deixado, que eu guardava para que sabe mais o quê. Sentei no banquinho da cozinha e comecei a limpar aqueles pés. Ela não falou nada. Só olhava para longe, para um lugar que eu não conseguia ver. Como se chama? Perguntei, enquanto tirava a terra seca cuidadosamente, com medo de machucar mais. Maria, respondeu. Só Maria? Só Maria, repetiu, como se fosse suficiente. Como se tudo que ela fosse pudesse ser resumido em um nome. Passou 1 hora assim, eu limpando, ela olhando para nada. Depois passei pomada, aquela pomada velha que Helena deixou, que ainda tinha aroma de dele, aquele aroma que não sai mais, e enfaixei os pés com cuidado, como se fossem coisa frágil, coisa que podia quebrar. Precisa comer, disse. Fiz sopa de feijão. Aquela sopa que a gente faz quando tem medo e não sabe o que fazer. Feijão cozido, caldo com sal, um pouco de cebola. Simples. Ela comeu como quem não comia há dias. Talvez semanas. Cada colherada desaparecia.
Depois pediu mais. Depois adormeceu na cadeira, cabeça caída para trás, queixo aberto, respiração profunda de quem finalmente se rendeu. Eu a olhava e sentia uma coisa estranha. Medo, talvez. Ou aquilo que vem antes do medo, quando você entende que sua vida virou diferente e não tem volta. Quando você entende que não é mais só você naquela casa. Que há outra pessoa respirando, sofrendo, precisando de você. Ajudei ela a se deitar na cama de hóspede, aquela que ninguém usava faz quantos anos? 3? 7? Não lembrava mais. Cobri com um lençol limpo. Ajustei o travesseiro sob a cabeça dela. Ela dormiu como um corpo morto, como alguém que finalmente podia parar de estar acordada, de estar assustada, de estar fugindo. À noite, quando o vento começou a bater nas telhas com força, quando começou aquele som que parecia lamento, eu fiquei acordada, ouvindo a respiração dela no quarto ao lado, ouvindo a noite toda, os sons que a noite faz, tentando entender o que tinha acontecido. Pela primeira vez em 7 anos, havia alguém respirando dentro da minha casa, além de mim. Havia alguém que não era Helena, não era Bobo, não era um fantasma. E eu não sabia se era uma bênção ou uma maldição. Lá fora, as nuvens começavam a se juntar no horizonte, escuras, pesadas, carregadas, como se alguém tivesse soltado uma raiva antiga do céu, como se Deus tivesse resolvido que aquele dia tinha terminado e que a gente precisava aprender algo através da violência da água. A tempestade vinha, e ela vinha para chegar com força. A chuva começou à madrugada, não chegou depressa. Não é assim que funciona. Chegou como quem sabe que vai demorar, que vai fazer estrago, que vai rasgar o mundo um pouco. Primeiro foi o vento, aquele vento que arranca coisas, que grita nas frestas das janelas, que entra por todos os buraquinhos que existem em uma casa velha. Depois vieram os relâmpagos, aqueles clarões que iluminam a casa inteira, que tornam tudo branco. Depois o barulho que desaba do céu, aquele barulho que não é barulho, é som de mundo caindo. Levantei da cama, levei um susto, acordei de repente, meu coração voava. Fechei as janelas como consegui. Preguei algumas com pano, porque o vento era tão forte que a madeira não aguentava sozinha. Peguei os baldes, aqueles que eu sempre deixava perto porque a telhagem dela vaza, sempre vaza. Helena nunca conseguiu consertar aquilo direito, e depois dele não tinha mais jeito. Bobo se meteu debaixo da minha cama tremendo. Aquele tremor que medo causa, que tempestade causa. Fiz carinho nele, sussurrei coisas, mas ele não parou de tremer até a chuva parar. Fui até o quarto de Maria. Ela estava acordada, sentada na cama, abraçando os joelhos, olhando para a janela, aquele olhar fixo que tinha desde que chegou. Olhar que parecia ver coisas que ninguém mais conseguia ver. Tempestade, expliquei, sem saber bem porquê. Como se ela não soubesse. Sim, respondeu ela, como se já soubesse. Como se tivesse ouvido essa chuva antes em algum lugar. A chuva não parou. Passou 1 hora, depois 2, depois perdemos a conta. A água caía tão forte que não dava para ver a estrada. Só via branco, cortinas de água batendo nas vidraças como se quisessem entrar, como se quisessem nos levar. Os baldes encheram. Esvaziei. Encheram de novo. Bobo parou de latir e começou a gemer. Um gemido baixo, contínuo, daqueles que vêm do fundo da garganta. Colocava compressas frias na testa de Maria. Ela aceita, deitava de novo, dormia um pouco, acordava assustada. Vai passar, eu dizia. Como você sabe? Ela perguntava, não como pergunta, como desafio. Como se soubesse que isso era mentira. Passaram horas, depois um dia inteiro, depois a noite de novo. A chuva batia, o vento gritava, e a casa rangia, fazia barulhos que não fazia antes, como se estivesse com dor também. No segundo dia, Maria começou a arder em febre. Eu percebi pela manhã. Ela estava deitada, tremendo, mas não era o tremor do frio.
Era febre, aquele calor que sai de dentro para fora, que queima por dentro, suada demais. Sua pele estava quente demais quando eu tocava. Seus olhos marejados, vermelhos, fechando e abrindo como quem não consegue ficar acordado nem dormindo. Está doente, falei. Aquele tipo de coisa óbvia que a gente fala quando não sabe o que fazer, quando está com medo, quando sente que está perdendo algo importante. Infecção, murmurou ela. Aquela voz que vem de longe. Os pés. Merda. Os pés. Levantei a venda que tinha posto com cuidado. Que cuidado tinha sido suficiente. Os pés estavam vermelhos demais. Muito vermelhos. Cheios de sinal de inflamação, daqueles sinais que você vê e pensa, isso vai piorar. Deveriam ter recebido cuidado melhor lá no começo. Antibiótico, um médico de verdade. Coisas que a gente não tinha ali, isoladas pela chuva que não parava, pela estrada que desapareceu embaixo da água. Passei água fria em sua testa. Ela gemia baixo. Peguei no controle e não conseguia parar de gemer. Quanto tempo você estava lá? Perguntei enquanto colocava compressas frias, água, pano limpo, tudo o que tinha. Na estrada? Quanto tempo? Não sei, respondeu. Aquela resposta que é verdade porque ela realmente não sabia. A gente não sabe o tempo quando está longe demais de tudo. Muito tempo. De onde você vinha? De onde estava vindo quando... Ela ficou um tempo sem responder. Meu coração batia rápido. Ela estava doente demais para não responder. Ela tinha febre demais, era frágil demais. Mas respondeu. De um lugar onde ninguém deveria ficar, disse, voz fraca. Tosse. Tosse forte que a sacudia inteira. Meu patrão, ele me disse para ficar fora de vista, que se eu abrisse a boca, se eu contasse para alguém, ele me encontrava em qualquer lugar, que ele tinha gente para isso. Respirou difícil. Eu saí correndo da casa dele. Corri pela estrada. Não sabia para onde ir. Meu corpo fraquejou. Cai. Depois, você. Entendi que ela tinha fugido de algo, algo ruim, algo que assusta, que machuca, que não deixa marca visível, mas deixa marca em tudo mais. E agora a febre a comia viva. Fiz chá de gengibre, aquele que Helena fazia quando eu ficava resfriada, que parecia milagre aquele chá. Passei mais pomada, esperando que não fosse tarde demais. Limpei os pés de novo, tentando ser cuidadosa, mas ela gritava baixo. Dor que parecia vir de um lugar bem fundo, de um lugar que ninguém deveria conseguir alcançar. À noite, enquanto o vento descia a casa, enquanto a chuva martelava as telhas como se quisesse entrar, eu sentei ao pé da cama dela. Aquela cama que era pequena demais para uma pessoa tão frágil. E pensei em Helena. Pensei em como ele tinha cuidado de mim quando eu fiquei doente há anos. Gripe que virou pneumonia quase. Como ele colocava a mão na minha testa. Como sussurrava, eu estou aqui, você não está sozinha, vai passar. Eu estava sozinha agora, mas ela não estava. Naquele quarto escuro, com uma mulher desconhecida, tremendo de febre, tremendo como folha no vento, eu fiz uma promessa silenciosa que nem sabia que estava fazendo. Que ela não ia morrer naquela cama. Que se ela ia morrer, e Deus, como ela parecia estar morrendo, não seria na minha presença sem que eu tivesse feito tudo, absolutamente tudo que era possível fazer. Acordei 3 vezes naquela noite para molhar a testa dela. Outras 3 para colocar compressas. Outras 3 para ouvir se ela ainda estava respirando. No terceiro dia, a febre abaixou um pouco, apenas um pouco, mas abaixou. No quarto dia, a chuva parou. Não parou depressa. Diminuiu. Passou de cortina de água para chuva normal. De chuva normal para chuva fraca. Depois, simplesmente parou. Como se alguém tivesse fechado uma torneira. Quando abri a porta da frente, ao amanhecer do 5º dia, a estrada estava retomando forma. Lama por tudo. Água em poças que refletiam o céu novo. Bobo saiu disparado.
latindo para a vida, latindo para o fato de estar vivo. Fui até o quarto de Maria. Ela ainda estava fraca, mas respirava muito melhor. Seus olhos estavam menos vermelhos. A febre tinha cedido. Deixava aquela sensação de corpo que já sofreu demais, mas que pelo menos conseguiu voltar. Você me salvou, disse ela, olhando para mim com aquele olhar que tinha mudado, que tinha ficado um pouco menos assustado. Salvei nada, respondi. Aquela resposta automática que a gente dá quando faz algo para alguém. Só cuidei. Qualquer um teria cuidado. Para alguém como eu, ela disse lentamente, como quem escolhe cada palavra. Cuidar é salvar. Aquela palavra, salvar, mexeu comigo. Rasgou algo que eu tinha costurado faz 7 anos. Helena sempre falava que a gente vinha ao mundo para salvar uns aos outros, de jeitos pequenos, invisíveis. Um copo de água, uma mão no ombro, um tempo para ouvir sem julgamento. Um olhar que diz, você existe e isso importa. Eu tinha passado 7 anos achando que ninguém queria ser salvo por mim, que eu não tinha nada para oferecer, que meu tempo de ser útil tinha passado junto com Helena. Agora tinha certeza que estava errada. Uma semana depois, Maria estava em pé. Ainda mancava um pouco, os pés ainda doíam, daquele jeito que dor fica depois de ferimento profundo, quando cicatriza, mas deixa aviso. Mas estava em pé. Caminhava pela casa como quem estava descobrindo um lugar novo, descobrindo vida nova. Tocava nas coisas com cuidado. A mesa de madeira, velha, mas sólida. As xícaras que Helena comprou no mercado da vila. A foto de nós dois na parede. Aquela foto que eu nem conseguia mais olhar direito. Quanto tempo você quer ficar? Perguntei, sentando à mesa. Era uma pergunta que vinha com medo embaixo. Medo de que ela dissesse que ia embora. Medo de que ficasse sozinha de novo. Ela parou de tocar na foto. Você quer que eu vá? Perguntou de volta. Não, respondi. E era verdade. Era tão verdade que doía. Aquela casa tinha ficado menos vazia. Tinha alguém dobrando roupa ao lado do sofá onde eu sentava. Alguém dividindo a sopa. Alguém cujo silêncio não era o meu silêncio antigo. Aquele silêncio que vinha de estar morta enquanto ainda respirava. Era um silêncio companheirável. Um silêncio que podia falar coisas sem palavras. Meu patrão, disse Maria, sentando no banquinho da varanda onde eu passava as tardes sozinha. Ele me procura. Ou procura alguém para me procurar. Ele tem gente que faz essas coisas. Você quer contar para alguém? Para a polícia? Ela riu. Aquele riso que soa como vidro quebrando. Como algo que foi bonito uma vez, mas agora está partido e cortante. Polícia? Aqui? Apontou a estrada. Aquela estrada que seguia para lugar nenhum. Ele conhece as pessoas. Ele paga. Ele consegue. A gente sabe isso. Você sabe isso. Eu sabia. Você não passa 62 anos neste país, neste sertão, nesta vida, sem entender como algumas coisas funcionam. Como o dinheiro compra silêncio. Como o silêncio compra segurança. Como a segurança vira prisão. Então a gente corre, disse. O quê? A gente corre. Você não pode ficar aqui se você tem medo. E eu não vou deixar você ir sozinha. Respirei fundo. Aquele respirar que vem quando você está prestes a fazer algo que não pode desfazer. Temos dinheiro guardado. Não é muito, mas é o suficiente para começar em outro lugar, em outro estado, onde ninguém nos conhece. Maria me olhou como se eu tivesse dito que ia voar. Como se isso fosse impossível. Como se pessoas como a gente, velhas, assustadas, apagadas, não pudessem simplesmente sair da vida que tinham e começar outra. Você deixaria a sua casa? Já deixei tudo uma vez na vida, respondi. E era verdade. Helena e eu. Quando casamos, quando viemos para cá, sem nada além de roupa e esperança, toquei no peito. Aquele lugar onde o coração fica. A gente leva a casa dentro de si. A casa são as pessoas. A casa é quem te ama e cuida. O resto é só lugar. Demorou uma semana para decidir. Para realmente decidir.
não só pensar, para preparar as coisas, para fechar a casa que Helena e eu construímos durante 41 anos de casamento, durante 41 anos de risos, brigas, amor, rotina. Vendi o que pude vender rápido, a mobília, aquela que ele tinha escolhido, para uma família da vila que tinha pouquíssimo. As galinhas para o vizinho que era bom rapaz. Fechei as portas com cadeado. Coloquei as chaves embaixo do tapete da entrada porque alguém poderia precisar. Porque às vezes a vida oferece uma segunda chance e você tem que estar disposto a deixar portas abertas para as pessoas conseguirem encontrá-la. Peguei uma foto de Helena, aquela dele sorrindo na varanda, e coloquei na bolsa. Bobo entrou no ônibus comigo. Aquele ônibus velho que cheira a diesel e humanidade. Maria ao meu lado, mão dela tocando minha mão. De jeito simples, sem palavras, apenas tocando. Goiás ficando para trás. Aquela terra vermelha, aquele silêncio imenso, aquele vento que conhecia meu nome. Fomos para o Maranhão, para uma cidade pequena perto de São Luís, chamada Alcântara, onde ninguém nos conhecia, onde ninguém perguntava sobre o passado. Alugamos uma casa, pequena, mas com quintal. Tem janelas que pegam sol de verdade. Tem um lugar onde a gente consegue respirar. Maria arrumou trabalho numa costura. Sabe fazer roupas com precisão, com amor. Estou certa que aprendeu isso porque uma vez precisou fazer algo que a salvasse. Eu faço faxina em um asilo. Aquele lugar onde velhos ficam quando ninguém quer eles em casa. Entendo aqueles velhos. Entendo cada um deles. Bobo virou amigo de um gato magro que mora na rua, na porta da casa. A gente deixa comida para ele. Ele fica deitado na varanda, lambendo as patas, vivendo sua vida de gato que conheceu a compaixão. Ontem, quando voltei do trabalho, cansada, suada, sujo de pó, encontrei Maria fazendo sopa. Não porque eu tinha pedido, porque ela quis. Porque aquela cozinha tinha virado dela também. Porque aquela vida era nossa agora, os dois. Sentei à mesa. Bobo deitou na minha altura. Maria colocou a tigela quente na minha frente. O aroma era bom. Era de cuidado. Você salvou minha vida, disse ela. Aquilo que tinha dito naquela cama de febre, naquela cama que parecia túmulo. Não. Respondi, como sempre respondo, aquela negação que é respeito pela verdade. Mas desta vez, enquanto eu comia aquela sopa, morno, salgado do jeito certo, feito com mãos que aprenderam a fazer comida com amor, e ouvia o barulho da rua lá fora, das crianças brincando, dos carros passando, da vida acontecendo de verdade, eu entendi que ela tinha razão, de um jeito que importa, não porque eu tinha sido heroína, não porque eu tinha planejado salvar ninguém, mas porque tinha parado, porque tinha visto alguém caído na beira da estrada e não tinha seguido caminhando, coisa que seria mais fácil, coisa que ninguém teria julgado, porque tinha tocado em alguém e deixado que aquele alguém me tocasse de volta. A gente passa tanto tempo esperando que a vida nos encontre, que alguém nos salve, que a dor passe, que tudo melhore sozinho. Mas a vida não funciona assim. A vida funciona quando a gente abre a porta, quando vê alguém caído na beira da estrada e não segue caminhando. Quando entende que aquela pessoa é a gente, em outro corpo, com outras cicatrizes, mas igualmente importante, igualmente merecedora de cuidado. 7 anos eu passei sozinha. 7 anos acho que estava morrendo devagar, aquele jeito de morrer que não mata o corpo, que mata o espírito, que deixa a gente viva, mas vazia. Levou uma mulher desconhecida, deitada na terra vermelha, com os pés destroçados, para eu lembrar que estar viva é mais que respirar. É tocar, é ser tocada, é oferecer água. É ficar acordada a noite toda ouvindo a respiração de alguém que você ama, mesmo que tenha conhecido essa pessoa faz uma semana. Helena sabia disso. Por isso, ele sempre parava. Por isso, ele sempre ajudava. Por isso, quando caiu naquela tarde, o último pensamento dele, tenho certeza,
Não foi sobre medo de morrer. Foi esperança de que alguém ia parar e ajudar, que aquele impulso de cuidar era importante, que humanidade era tudo que importava. Agora entendo. Aquela noite, quando Maria foi dormir, cansada daquele cansaço bom de quem trabalhou e fez diferença, eu fui até a varanda. O ar quente do Maranhão batia contra as janelas, morno, quase vivo. Os grilos cantavam como cantavam em Goiás. O céu era o mesmo céu imenso, aquele céu que é a mesma coisa em qualquer lugar onde a gente esteja. Tirei do bolso um papel velho, aquele papel que guardei desde antes de sair de casa. Uma foto de Helena, de nós dois. Ele de braço dado comigo, sorrindo aquele sorriso que iluminava, que tinha esperança, que tinha amor. Beijei a foto. Demorei em beijar, como se estivesse dizendo adeus e olá ao mesmo tempo. Coloquei de volta no bolsa, contra meu coração. Eu estou bem. Sussurrei para a noite, para ele, para a pessoa que eu era quando estava viva, mas morta. E pela primeira vez em muitos anos era verdade absoluta. A gente não se salva sozinha. Ninguém se salva sozinha. É contra as leis da natureza, contra o jeito que a gente foi feito. A gente se salva quando alguém para, quando alguém olha para a gente como se importasse, quando alguém toca em você, não para machucar, mas para conectar, e diz com os olhos: você está viva, você importa, você merecia ser encontrada. Isso é tudo que a gente precisava saber sobre humanidade. Isso é tudo. 2 anos é tempo suficiente para que uma vida se torne outra coisa completamente diferente. 2 anos é tempo suficiente para que feridas virem cicatrizes. 2 anos é quase nada. É um piscar de olhos na eternidade. Mas é tudo quando você passa esses 2 anos aprendendo que ainda consegue amar, que ainda consegue ser necessário para alguém, que ainda consegue acordar com um propósito que não seja apenas respirar até que o dia termine. Aquela casa em Alcântara, a que Maria e eu alugamos quando fugimos de Goiás, virou de verdade uma casa agora. Não da forma como aquela casa em Porangatu era casa. Aquela era um lugar onde Helena e eu tínhamos construído memória por 40 anos. Cada parede guardava um momento, cada telha tinha uma história. Aquela era casa de passado. Esta é casa de presente, casa de futuro, casa de esperança que não achei que conseguia ter de novo. No começo, Maria não conseguia ficar sozinha. Acordava gritando, acordava procurando por portas. Acordava como quem ainda está fugindo, como quem ainda sente aquele patrão, aquele homem que a mantinha. Naquela situação que eu aprendi depois, aos poucos, em pedaços que ela me contava durante as noites, procurando por ela. Eu dormia em uma cadeira ao lado da cama dela. Todas as noites, durante aqueles primeiros meses, eu dormia em uma cadeira velha que compramos no mercado da cidade e ficava acordada, ouvindo seus pesadelos, seus gritos silenciosos, seus corpos que ainda estavam em guerra consigo mesmo. Quando ela acordava assustada, eu apenas colocava a mão na dela. Não dizia nada, não fazia promessas que talvez não conseguisse cumprir. Apenas deixava minha mão ali, quente, real, dizendo: você não está sozinha. Você está segura. Você está aqui. Bobo ajudava. Aquele cachorro velho, que parecia estar morrendo quando saímos de Goiás, parecia ter ganhado uma razão para continuar. À noite, ele dormia no pé da cama de Maria. Se ela se movia muito, ele levantava. Se ela gritava, ele gemia baixo, aquele som que cachorro faz quando entende sofrimento. Os meses passaram. O verão de Alcântara chegou. Aquele calor úmido que é diferente do sertão, que vem do mar, que traz sal no ar. E Maria começou a sair da cama por mais tempo. Começou a sentar na varanda comigo, enquanto eu tomava café no fim da tarde. Começou a falar mais de coisas que não fossem medo. Aprendi aos poucos a história dela. Não tudo. Acho que nunca soube tudo. Existem coisas que a gente sofre que não consegue compartilhar inteira, que fica guardada em um lugar do coração que continua fechado para sempre.
mas soube o suficiente. Soube que ela tinha saído de um interior de Pernambuco com 19 anos, com esperança de uma vida melhor na capital. Soube que respondeu um anúncio para ser empregada doméstica. Soube que aquele homem, aquele patrão, aprisionava-a na casa dele. Não com correntes visíveis, com outras correntes, com ameaças, com dinheiro que ele nunca deixava que ela recebesse inteiro, com isolamento, com a convicção que ninguém a acreditaria se ela gritasse por ajuda. Ela tinha 34 anos quando a encontrei. Tinha passado 15 anos naquela situação. 15 anos é uma vida inteira. É tempo suficiente para que você esqueça como era ser livre, para que você esqueça como era ter vontade própria, para que você esqueça como era sonhar. Quando ela me contou isso, aquela história que saiu em fragmentos, durante tardes de chuva, durante noites quando ela não conseguia dormir, eu senti algo rasgando dentro de mim. Uma raiva tão grande que quase não cabia dentro do meu corpo. Pensei em Helena. Pensei em como ele odiaria saber que existiam homens assim no mundo. Que existiam mulheres presas em casas que pareciam prédios de luxo, mas eram prisões. Que existia tanto sofrimento e tanta injustiça que a gente podia passar a vida inteira e nunca conseguir corrigir nada. Mas depois percebi que não era sobre consertar o mundo. Era sobre consertar o pedaço do mundo que estava bem ali, dentro da minha casa. No terceiro mês que Maria estava morando comigo, ela pediu um favor. Aquele tipo de favor que custava pedir. "Você pode me ensinar?" Ela perguntou. Estávamos na cozinha, fazendo almoço. "Você pode me ensinar tudo?" "Tudo o quê?" "Tudo. Ler melhor, escrever, contar dinheiro sem me enganar." Respirou fundo. Viver. Meu Deus. Viver. Aquela palavra saiu tão pequena, tão delicada, como se fosse cristal, que podia quebrar se alguém respirasse fora demais. Comecei a ensinar Maria como se estivesse ensinando minha filha. Aquela filha que nunca tive tempo de conhecer direito, que cresceu em São Paulo enquanto eu envelhecia em Goiás. Comecei com leitura. Pegava jornal velho, livros que comprava em feira de segunda mão e lia com ela. Nos primeiros dias, ela confundia as letras. Depois começou a reconhecê-las. Depois começou a juntar sílabas. Dentro de 2 meses, ela conseguia ler um texto simples. Dentro de 6, ela estava lendo história infantil como quem descobria mundo novo. "Olha", ela disse uma vez, lágrimas caindo pelo seu rosto, segurando um livro de contos de fadas. "Olha só, Benê, eu estou lendo. Eu estou de verdade lendo." Ensinei ela a cozinhar com intenção. Não apenas comida que preenchia a barriga, mas comida que tinha jeito. Comida que você faz quando está pensando em alguém. Comida que é amor em forma de refeição. Ensinei ela a contar dinheiro, a guardar dinheiro, a entender que aquele dinheiro era dela, que aquele corpo era dela, que aquela vida era dela. Ninguém podia tirar nada disso dela nunca mais. Ensinei ela a andar na rua sem olhar para trás. Isso foi o mais difícil, porque ela sempre olhava para trás. Sempre tinha aquele medo que aquele homem, aquele patrão, tinha conseguido nos encontrar, que ele tinha mandado alguém nos encontrar. Levei 3 meses de caminhadas. 3 meses de andar comigo pela Alcântara, que é uma cidade bonita, com aquele tipo de beleza que vem de história, de ser colonizado, de guardar sofrimento, mas continuar de pé, até que ela conseguisse caminhar sem ter medo, até que ela conseguisse olhar ao redor e ver pessoas, ruas, vida, ao invés de ver ameaças atrás de cada esquina. No 4º mês que Maria morava comigo, ela arrumou aquele trabalho de costura. Não foi acaso. Eu havia conversado com a proprietária, uma mulher de 60 e poucos anos, chamada Dona Conceição, que tinha uma loja pequena de roupas, que fazia encomenda, que precisava de alguém que soubesse costurar bem. Dona Conceição era daquele tipo de mulher que a gente reconhece. Era viúva também.
Tinha passado por coisas, tinha cicatrizes que não dava para ver, mas dava para sentir. Quando eu contei para ela, não a história inteira de Maria, claro, mas o suficiente para que ela entendesse, ela simplesmente assentiu com a cabeça e disse: mulher que sofreu sabe fazer coisa com cuidado, sabe respeitar a roupa das outras pessoas, sabe que cada tecido é importante. Maria começou ganhando pouco, mas ganhava dinheiro que era dela, dinheiro que ela guardava em um vidro que colocava embaixo da cama. Um vidro que ia enchendo devagar, enquanto ela aprendia que trabalho dignificava, que independência era possível, que um passado horroroso não precisava ser um futuro horroroso. Depois de 6 meses, ela tinha economizado o suficiente para sugerir que dividíssemos as despesas da casa. Foi difícil convencer ela a aceitar que aquilo era normal, que não era caridade, mas acabou aceitando. 2 anos depois, ela tinha economizado tanto que sugeriu que a gente comprasse a casa. Nós podemos? Perguntou como quem estava pedindo permissão. Nós podemos, respondi. E compramos. A gente. Juntas. Aquela casa em Alcântara que tem quintal, que tem sol de verdade, que tem vizinhos bons, que tem uma rua tranquila onde a gente consegue respirar, virou nossa. Dos documentos em nossos nomes, de verdade. Quando assinamos os papéis no cartório, Maria chorou. Daquele jeito que a gente chora quando a vida oferece uma coisa que você nunca achou que ia receber. Quando você recebe graça. Mas essa história, a de como a gente construiu uma vida nova, não é a história mais importante. A história mais importante é sobre o que a gente começou a fazer. É sobre como, sem planejar, sem discutir direito, a gente virou aquele tipo de casa que pessoas procuram quando precisam. Começou pequeno. Dona Conceição, que era amiga de Maria, que entendia de sofrimento, começou a mandar pessoas para a gente. Mulheres que tinham saído de relacionamentos ruins. Mulheres que estavam feridas. Mulheres que não tinham para onde ir. A primeira foi Luciana. Luciana tinha 41 anos e tinha fugido de um marido que a batia. Que batia mesmo com socos, com cinto, daquele jeito que deixa marca roxa e marca psicológica que dura mais tempo. Ela apareceu na nossa porta. Foi Dona Conceição que a trouxe, com a cara inchada e aquele olhar de quem ainda estava correndo. Meu Deus! Maria reconheceu aquele olhar imediatamente. Fica, eu disse. Fica aqui. Luciana ficou 3 meses. Durante esses 3 meses, ela aprendeu que o corpo dela não era propriedade de ninguém. Aprendeu que doer era coisa que passava, que cicatrização era possível. Aprendeu que existiam mulheres que não julgavam, que apenas cuidavam. Depois, ela voltou para a cidade dela, porque tinha filhos, porque tinha raízes, mas voltou diferente. Forte de um jeito que ela não conhecia. Depois veio Andressa, depois veio Carolina. Depois vieram outras. Eu e Maria, que agora era minha irmã de verdade, mais do que irmã porque a gente escolheu estar junto, viramos aquele tipo de porto seguro que a gente só descobre quando está naufragando. A gente não anunciava, não distribuía cartão. Mas de algum jeito, daquele jeito que notícias correm entre mulheres que sofrem, as pessoas sabiam. As pessoas encontravam a gente. Dona Conceição trazia algumas. A médica da clínica, porque Alcântara é pequena, mas tem clínica, trazia outras. Às vezes era tia de alguém que conhecia alguém que ouviu falar, mas elas chegavam e a gente recebia. Eu precisei aprender coisas. Precisei aprender que ouvir é diferente de consertar. Que às vezes a coisa que uma pessoa precisa não é conselho, é apenas alguém que está ali, que não joga julgamento, que deixa aquela pessoa chorar sem tentar interromper o choro. Precisei aprender a conversa sobre trauma, sobre TPT, sobre o jeito que violência física, emocional, sexual modifica o corpo de uma pessoa para sempre. Não virei especialista. Mas virei um porto, e um porto não precisa ser especialista. Precisa apenas estar ali. Aprender isso foi humilhante em alguns momentos, porque significava admitir que eu não sabia tudo,
que meus 64, 65, 66 anos de vida não me tornava sábia, apenas mais velha. Mas aquela humildade, aquela disposição em estar errada, em aprender, em deixar que as pessoas me ensinassem sobre sua própria dor, era tudo o que elas precisavam. Maria se tornou melhor nisso do que eu, porque ela tinha viajado por aquela escuridão. Porque ela sabia cada caminho, cada esquina, cada beco da prisão que violência cria. Quando alguém chegava desesperada, Maria sabia exatamente o que dizer, porque ela tinha dito aquilo para si mesma durante anos, em sussurros noturnos. Você vai ficar bem. Aquilo não era sua culpa. Você merecia melhor. Você vai conseguir sair daqui. As palavras dela tinham peso porque elas vinham de um lugar que conhecia aquela dor intimamente. E ela se oferecia, não como mentora que tinha tudo resolvido, mas como companheira que também estava aprendendo a viver. Conheci histórias que nunca deveria ter ouvido. Histórias de mulheres que tinham sido escravizadas. Essa é a palavra correta, não é domesticidade, é escravidão. Em casas de gente rica. Histórias de filhas de amigos que foram abusadas e a família preferiu silenciar porque precisava manter a reputação. Histórias de mulheres que saíram de casamento violento, mas perderam a guarda dos filhos porque o juiz, que jogava futebol com o marido no fim de semana, não acreditou nelas. Histórias que me fizeram entender que o mundo é muito mais violento do que eu tinha permitido acreditar. Quando era jovem, quando era acompanhada, quando tinha luxo de não saber tudo isso. Quando eu estava em Porangatu, vivendo aquele silêncio profundo, eu tinha racionalizado que o sofrimento era meu problema, que eu era miserável porque tinha perdido Helena, que isso era suficiente, que não havia espaço em minha dor para a dor de outras pessoas. Agora eu sabia melhor. A dor, toda a dor, era sagrada, e havia espaço infinito para ela. No seu primeiro ano vivendo comigo, antes de a gente virar aquilo que viramos, Maria tentou uma vez sair, simplesmente desapareceu. Acordei de manhã e o quarto dela estava vazio, a cama arrumada, nada de errado, nada que indicasse que ela tinha sido levada. Ela tinha ido embora. Meu coração saiu do peito. Procurei por ela na cidade. Fui até a loja da Dona Conceição, procurei no porto, procurei em todo lugar que ela mencionou gostar de ir. Nada. À noite eu sentei na varanda e chorei. Daquele jeito que a gente chora quando perde algo que não sabia que era tão importante. Bobo sentou do meu lado, e a gente ficou ali, em silêncio, esperando. Ela voltou à noite. Estava suja, cansada, e havia algo diferente em seus olhos. Eu tentei voltar. Ela disse, antes que eu pudesse perguntar. Tentei voltar para Recife. Tentei voltar para trabalhar para ele de novo. Meu coração morreu. Por quê? Porque é o que eu conheço, respondeu, sentando ao lado de mim. Porque aquilo, mesmo sendo ruim, era familiar. Porque aqui é diferente e diferente assusta. Entendi. Entendi aquele medo de começar de novo. Aquele medo que mudança traz. Mas quando peguei o ônibus, continuou, eu lembrei do seu rosto quando acordou e viu que eu tinha ido embora. E eu pensei, por que alguém teria aquele rosto para mim? Por que alguém se importaria tanto assim? Ela começou a chorar. Eu cheguei em Recife e fui para aquela casa, aquela porta que conheço tão bem, e eu não consegui entrar. Meu corpo não obedecia, porque aquilo, ela apontou para dentro da casa. Aquilo ali é morte, e eu não quero morrer nunca mais. Nós ficamos abraçadas naquela varanda, na noite de Alcântara, enquanto aquele vento quente batia nas plantas que a gente tinha plantado juntas. Aquela foi a noite em que ela realmente começou a viver. Não porque deixou de ter medo, mas porque decidiu que viver era mais importante que segurança. Tempo passa rápido demais quando a gente consegue ser feliz. 2 anos é nada, 2 anos é tudo. Nestes 2 anos eu envelhecer mais um pouco.
Meu corpo começou a cochichar, reclamar, dor nas costas que não passa, pressão que fica instável, aquelas coisas que vêm com idade. Maria envelheceu também, mas daquele jeito bom, ganhou peso. A comida boa da gente fez isso, e era peso de saúde, não de infelicidade. Seu rosto ganhou cor. Seus olhos começaram a brilhar. Ela virou bonita de verdade, não porque seus traços mudam, mas porque a esperança muda como a gente se carrega. Bobo morreu. Morreu tranquilo, na sua cama, uma terça-feira de manhã. Eu acordei e percebi que ele não tinha acordado. Apenas dormiu e seguiu dormindo, para um sono que não termina. Enterramos ele no quintal. Plantamos uma flor em cima, uma rosa vermelha que Helena teria gostado. Maria chorou como se fosse perder um irmão. Porque talvez fosse, porque aquele cachorro tinha salvado ela também, naquela estrada quente de Goiás. A gente adotou outro cachorro semanas depois. Um vira-lata pequeno que encontramos na rua, também machucado, também precisando de alguém que parasse para ajudar. Nós o chamamos de Esperança, porque é importante dar nome esperançoso às coisas. No segundo ano, fui chamada para falar em uma reunião de mulheres na Igreja Católica de Alcântara. Não era para falar de religião. Era para falar de casos de sucesso. De mulheres que tinham passado por dificuldades e conseguiam continuar vivendo. Aquilo era assustador. Eu tinha passado 7 anos em silêncio. Não sabia como falar. Não sabia como tirar coisas tão internas e colocá-las no mundo. Mas fiz. Contei sobre Helena, sobre como ele morreu, sobre como eu fiquei sozinha, sobre os 7 anos que foram noite. Contei sobre Maria, não a história inteira dela, apenas que ela era alguém que tinha precisado de ajuda e que quando a gente precisa de ajuda e alguém para, aquilo muda tudo. Contei que humanidade era tudo que importava, que empatia não era coisa de santo, era coisa de gente que ainda acreditava que a vida podia ser melhor, que o que a gente precisava fazer era parar, apenas parar. Quando terminei, havia umas 20 mulheres na sala, sentadas em cadeiras que a paróquia tinha arrumado. E muitas delas estavam chorando. Depois, uma depois da outra, elas me procuravam. Tinham histórias de abuso, negligência, solidão, histórias que pareciam minhas, histórias que pareciam de Maria, histórias que pareciam universais. E muitas delas perguntaram, como a gente começa? Se a gente sai de um abuso, como a gente volta a confiar em alguém? Olhei para Maria, que estava ali, sentada ao meu lado, e ela respondeu, a gente não volta a confiar em todo mundo. A gente aprende a identificar as pessoas que param, as que veem a gente caída e não seguem caminhando. Respirou fundo. A gente confia nessas. Recebi uma carta de Goiás. Era da filha de Helena. Ela tinha descoberto que eu tinha saído de lá. Não sei como descobriu. Talvez o vizinho tivesse contado. Talvez alguém tivesse visto a porta fechada e tivesse comunicado ela. A carta era desajustada. Você conseguia ver que ela estava tentando dizer que sentia, que desculpava por não ter visitado mais, por não ter estado lá durante aqueles 7 anos, que desculpava que ela tinha crescido e envelhecido longe de mim, que tinha seus filhos, meus netos, que ela gostaria que eu conhecesse, que ela era orgulhosa demais para ligar, que ela tinha sua vida em São Paulo. Mas que receber a notícia que eu tinha ido embora a fez entender, finalmente entender, que a vida não é infinita, que o tempo passa, que a gente não consegue ir embora tudo de uma vida sem arrependimento. Respondi. Demorei uma semana para responder porque tinha medo de mais rejeição, medo de que ela fosse igual àquele marido abandonado, apenas esperando algo de mim que eu não conseguia dar. Mas respondi. Disse que entendia, que ela tinha direito de ser quem era, ocupada, distante, vivendo sua vida em São Paulo, que isso não significava que ela não fosse minha filha, que significava apenas que a gente tinha caminhos diferentes. Disse que eu viria visitá-la,
com Maria, que eu gostaria de conhecer meus netos, que talvez eles gostassem de conhecer uma avó que aprendeu que amar é estar presente. Ela respondeu rápido, muito rápido. Disse que ela e os filhos, 2 filhos, meus netos, gostariam de vir para Alcântara no próximo mês, que ela queria que eu conhecesse eles, que ela queria entender como é que sua mãe, aquela mãe que ela deixou em Porangatu, aquela mãe que ela achava que estava morrendo de solidão, tinha conseguido recomeçar. Quando li aquela carta, Maria me viu chorar e perguntou por quê. Por quê? Eu disse. Porque estou conseguindo família de novo. Eles vieram. Minha filha, seus filhos e seus maridos. Uma caravana de gente que eu sabia biologicamente que era minha, mas que era estranha em tudo mais que importava. Os netos tinham 14 e 11 anos. Adolescentes daquele jeito que adolescentes são. Um pouco arredios, um pouco curiosos, um pouco assustados de estar conhecendo uma avó que eles só conheciam através de fotos. Maria ficou nervosa a semana inteira antes deles chegarem. Sabia que aquilo era importante. Sabia que aquilo era um teste do tipo, será que Benedita vai deixar a gente? Vai voltar para a família biológica? Vai deixar de ser avó de nós e ser apenas avó de sangue? Ela não falou, mas eu sabia que era isso que ela estava pensando. No dia que chegaram, fiz comida. Aquela sopa que Helena fazia, frango assado com tempero que aprendi. Bolo de chocolate, porque criança gosta de bolo de chocolate. Quando minha filha entrou, eu senti aquele momento estranho, aquele encontro entre 2 pessoas que deveriam ser próximas, mas que são estranhas. A gente se abraçou de um jeito desajeitado, como gente que não tem prática. Mas depois de comer junto, depois de contar história, depois que eu falei sobre Helena de um jeito que fez meus netos chorarem um pouco, depois as coisas ficaram mais fáceis. Os meninos gostaram de Maria. Aquele gosto de criança, que é honesto, que não tem filtro. Ela os ensinou a cozinhar. Contou história para eles. Histórias adaptadas, claro, nada muito forte. Mas histórias sobre mulheres que superaram coisas difíceis. Minha filha, ao me ver com Maria, entendeu algo. Entendeu que eu não tinha um buraco que ninguém conseguia preencher. Entendeu que eu tinha um coração que aprendeu que existem muitos jeitos de ser família. No último dia, minha filha me puxou para um canto. Mãe, ela disse, e foi a primeira vez em muito tempo que ela me chamava de mãe. Mãe, eu sinto muito. Sinto muito tudo que você passou sozinha. Sinto muito não ter estado aqui. Tudo bem, respondi. E era verdade. Tudo bem porque me trouxe até aqui. Se você tivesse estado aqui, eu talvez nunca tivesse saído daquele lugar. Talvez continuasse morrendo devagar. Talvez nunca tivesse encontrado Maria. Talvez meus netos não soubessem que mulheres podem ser fortes de um jeito que não esperamos. Ela chorou. Eu também. E aquela foi a cura que eu não sabia que precisava. Não é perdão, porque não havia muito o que perdoar. Era apenas reconhecimento que a gente fez o melhor que conseguiu com o que tinha. E que agora, daqui para frente, conseguimos fazer melhor. Agora eu tenho 66 anos, Maria tem 36. A diferença de idade é grande em números, mas em vida é pequena. Porque a gente envelheceu junto nestes 2 anos. Porque a gente começou de uma profundidade parecida e subimos juntas. A gente virou avó junto de esperança, aquele cachorro que adotamos, virou tia de mulheres que a gente ajuda, virou amiga de Dona Conceição, virou referência na comunidade, não porque a gente é especial, mas porque a gente está aqui, porque a gente parou para as pessoas quando elas caíram. Eu vejo a vida diferente agora. Não acho que estou curada. Acho que dor é coisa que fica. Que meu coração tem cicatrizes de Helena que nunca vão desaparecer. Que quando vejo um casal velho caminhando de mão dada, eu penso, deveria ser a gente. Mas agora entendo que aquele amor de 40 anos, aquele amor que conheceu cada célula minha,
Não era tudo que era importante, era tudo naquele tempo. Mas que amor vem em muitas formas. Que amor é reconhecer alguém caído e decidir que ela importa. Que amor é aprender a viver de novo. Que amor é Maria. Que amor é minha filha tentando reconectar. Que amor é uma casa que recebe mulheres que precisam. Semana passada, uma mulher chegou à porta, bateu na porta. Aquela porta que a gente sempre deixa aberta para as pessoas que precisam. Com uma criança pequena no colo. A criança tinha uns 2, 3 anos, e aquela mulher tinha aquele olhar que Maria tinha quando a encontrei, aquele olhar de quem está correndo. Não perguntei de onde vinha, não perguntei por quê, apenas disse, fica, e ela ficou. E a gente cuidou daquela mulher e daquela criança como tínhamos cuidado de tantas outras, porque é isso que a gente faz agora. É isso que virou nossa vida. Não é caridade, não é dever, é apenas reconhecimento, é apenas compreensão de que a gente foi salva por estar dispostas a parar, e que salvar, realmente salvar, é simplesmente estar ali. Há coisa de um mês, recebi notícia de que aquele patrão de Maria, aquele homem que a escravizou, foi preso. Não foi por causa de Maria. Alguém denunciou. Uma outra mulher, provavelmente também tendo passado por aquilo. Tinha provas, tinha coragem que Maria ainda estava desenvolvendo quando saiu de lá. Mas ele foi preso. Maria chorou quando ouviu. Não de alegria, era coisa mais complicada que isso. Era aquele choro quando você entende que finalmente está realmente livre. Que aquele homem não vai conseguir alcançá-la. Que aquela vida se fechou para sempre. Eu gostaria de dizer que me sinto feliz, ela disse, naquele jeito dela de ser honesta, de não mentir para si mesma. Mas verdade é que me sinto nada, como se aquilo fosse tão irrelevante que não conseguir ter sentimento nenhum. Isso é bom, respondi. Significa que você conseguiu sair daquilo tão bem que já não dói mais. Penso em Helena frequentemente agora. Não daquele jeito doído de quando eu estava em Porangatu. Aquele jeito que é pura saudade, pura falta. Agora penso nele e consigo sorrir. Consigo lembrar dos bons momentos sem que aquilo me rasgue. Consigo ver a foto dele. Aquela foto que está na parede da sala. Aquela com ele sorrindo. E dizer obrigado. Obrigado por ter me ensinado que parar importa, que ver importa. Que um copo de água oferecido com amor é tudo que uma pessoa precisa para encontrar esperança. Ele continua sendo a pessoa que eu amava há 40 anos, mas agora eu sei que aquele amor era apenas uma versão de mim. Que existem outras versões, que é possível amar de maneiras diferentes, porque essa é a coisa que aprendi a ser avó de uma mulher que sofreu, porque é possível ser mãe de coração, mesmo que não tenha paridado. Porque é possível ser filha, mesmo que tenha saído da casa de sua mãe biológica para uma vida completamente diferente. Já escrevi carta para minha filha. Contei sobre tudo, sobre Maria, sobre as mulheres que chegam à nossa porta, sobre como a vida, depois de 7 anos de estar morta, começou a fazer sentido de novo. Contei que se algo acontecer comigo, porque aos 66 anos a gente sabe que não é garantido. Quero que ela saiba que Maria é família, que aquela casa é dela também, que aqueles netos deveriam conhecer uma mulher que ensinou minha avó que coragem é viver, mesmo que tudo pareça derrotado. Ela respondeu dizendo que ela já entendia isso, que ela gostaria que Maria fosse madrinha de seu filho mais novo no batizado que vai ter em novembro, que ela gostaria que a gente fosse a São Paulo para o batizado, que ela quer que seus filhos cresçam sabendo que família é coisa que a gente escolhe, tanto quanto coisa que a gente herda. A vida é estranha, a vida oferece perdas tão profundas que você acha que nunca vai sair delas. Mas depois oferece algo que você não esperava, oferece uma mulher caída na beira da estrada. Oferece oportunidade de parar, e a gente para. E tudo muda, não muda de forma mágica, não muda de forma que torna tudo bem,
mas muda de forma que vida virar possível de novo, que dor virar compartilhada, que escuridão virar iluminada por luz de outra pessoa que também está ali. Eu tenho 2 camas naquele quarto ao lado da minha, agora. Uma para Maria, que dorme lá apenas ocasionalmente agora, porque ela construiu sua própria vida, sua própria independência. Mas dorme ali quando quer, quando sente medo, quando precisa sentir seguro. A outra para mulheres que chegam à porta. E aquela casa pequena em Alcântara que custou economias que Maria e eu juntamos, virou santuário, não de Deus, mas de humanidade. E humanidade é tudo que importa. É tudo que Helena sabia e eu esqueci por 7 anos. É tudo que Maria está aprendendo que é possível ter. É tudo que meus netos estão descobrindo que mulheres podem oferecer. Força, coragem, decisão de parar para outras pessoas. Deixa eu terminar aqui, porque histórias assim, histórias de transformação, histórias de esperança sendo encontrada na escuridão, deixam a gente querendo seguir contando para sempre. Mas a gente não precisa contar para sempre, a gente apenas precisa viver.